Temos estudado nesse mês, tido o privilégio de sermos confrontados com a palavra de Deus a respeito daquilo que o Senhor tem nos chamado a ser e fazer. Somos discípulos, chamados por Ele para vivermos as delícias, de alguém que foi comprado por um preço tão alto, que foi resgatado. Temos a possibilidade de colocar diante do Senhor as nossas necessidades em oração, de saber que nós podemos, diante do perigo, contar com a presença daquele que tem o poder de criar o impossível, aquele que, diante do nosso erro, pode estender a mão nos perdoando, nos restaurando, aquele que tem sido realmente a razão do nosso viver. No entanto, muitas vezes nós nos esquecemos de que ao Senhor nos chamar, Ele também exige de nós, não uma retribuição, porque nós nunca poderemos retribuir aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas há um chamado para que nós vivamos segundo a sua vontade. Essa semana nós estudamos a respeito do preço a se pagar. Eu creio que nos núcleos familiares aí já vem mais um convite a você, Nós temos sido abençoados. Você tem sim o boletim aí à sua mão, que você pode estar acessando. Também no nosso site contém o texto. Essa semana, como todas as demais, escrito pelo reverendo Juarez. E nós somos exortados a respeito de o ser um discípulo do Senhor implica em algumas coisas. Uma das primeiras é que implica em estar seguindo alguém que disse para nós que não tinha onde reclinar a cabeça. E que nessa vida, na verdade, aqueles que me seguem não achem que você me seguindo, ele foi o rejeitado, aquele que não tinha nada. Vocês querem me seguir? Não seja como tantos outros buscam a prosperidade ou tantas outras coisas. Me seguir leva sim a uma riqueza inigualável, mas não é aquela riqueza que todo mundo tem buscado aí fora. Mas ao mesmo tempo também, ele fala sobre priorizar o reino de Deus, priorizar na nossa vida as coisas que vêm do alto. Diz a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E é complicado isso para a gente. Eu não sei para você, para mim é. Nós conseguimos separar essas duas coisas. Até que ponto isso é o que Deus deseja para a minha vida, e até que ponto isso é alguma coisa apenas do meu coração, é um projeto meu. Entre outras coisas que você pode procurar no boletim da semana passada. E Deus há muito tempo já vinha no meu coração tocando a respeito desse texto. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 4, do versos 31 ao 38, onde há uma declaração de Jesus muito simples, mas ao mesmo tempo tão esclarecedora para as nossas vidas. João, o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns para os outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, vamos ler juntos: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Curvemos as nossas cabeças. Pai, eu te louvo pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, e na certeza de que eu sei que palavras podem atingir a nossa mente, mas a presença do Teu Espírito, a Tua unção neste lugar, a presença do Teu Espírito em nós, pode transformar a palavra em vida. É isso que nós te pedimos, a Deus, que o Senhor vá além das palavras nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Bom, o texto que aqui nos referimos aqui, é em um contexto em que Jesus estava indo da Judéia até a Galiléia, e ele para em Samaria.
E ali em Samaria, eles vêm de uma viagem longa, e se você for ler o texto que está começando no versículo 1 do capítulo 4, mostra que Jesus se aproxima de um poço, é o poço de Jacó. E ele então abre um diálogo com uma mulher, pedindo água. E a partir daí se trava um diálogo. Aquela mulher que de repente questiona Jesus por causa do problema que existia entre samaritanos e judeus, e ela pergunta: olha, já que tu és profeta, aonde que se adora de verdade, né? Os nossos pais diziam que é em Samaria, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus vai dizer, né? Não importa onde se adore, mas chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nesse momento Jesus começa a falar ao seu coração, mostrando a realidade de vida. A mulher começa a perceber que não está apenas diante de alguém ou de um rabi que conhecia as Escrituras, mas estava de alguém que conhecia o coração dela, que estava diante do próprio Deus. E ela, creio, né, naquele afã, ela de repente larga o seu cântaro ali, ela foi para buscar água. Ela larga o cântaro e vai correndo para a cidade para anunciar aquele com quem ela havia se encontrado. E nesse interlúdio, né, disso, de repente o texto é quebrado, e está o pedaço que nós acabamos de ler. Se você perceber, a história vai continuar no verso 39, indo até o 42. Mas nesse meio, os discípulos chegam com a comida e oferecem a Jesus. E é esse o link, a comida, é que Jesus usa para poder ensinar os seus discípulos naquele momento. Eles estranham de início, porque o mestre estava conversando com uma mulher. E creio que no coração deles pensa assim: mas puxa vida, isso não é uma coisa natural, não é normal. Eles se admiram daquilo, mas eles acabaram ficando mais admirados ainda, porque de repente eles oferecem comida para Jesus. E Jesus fala assim: olha, uma comida eu tenho para comer, uma comida que vocês não conhecem. E com isso, né, eu quero tirar algumas lições para o nosso coração a respeito daquilo que saciava, que satisfazia o coração do nosso mestre. Nós cantamos no louvor o segundo cântico que fala: Jesus, eu quero ser igual a ti, quero andar onde tu andas, né? Dá-me um coração igual ao teu. E isso sempre me incomodou. Eu sempre pensei nessa questão dessa comida. O que era isso que enchia e tocava o coração de Jesus? Então, uma coisa que eu creio que primeiro que o Senhor pode nos ensinar nesse texto é que existe uma fome que muitas vezes é irreconhecida. Já tratamos dela muitas vezes. Mas uma fome que, se não saciada, ela pode trazer consequências muito sérias para nós como cristãos. Não é apenas a comida que nos alimenta, mas o Senhor pega uma coisa tão natural e tão simples para mostrar a importância que tinha Deus e a obra dele para a vida de Cristo. E se eu digo que eu quero ser igual a Ele, então eu devo me preocupar com aquilo que também preocupava o coração do nosso Senhor. E eles se admiram, porque de repente Jesus fala assim: olha, eu não quero comer. Mas talvez, né, e diz o texto, né, que pensaram o seguinte: olha, será que alguém trouxe comida para eles? Interessante, eles não pensaram o seguinte: será que Jesus fez um milagre, né? Porque será que ele multiplicou aí, fez algum pão brotar? Uma coisa interessante, né, lendo sobre isso, alguém diz, né, isso só um parênteses, mas olha, interessante, eles não pensaram que foi um milagre. Porque na verdade milagre não era alguma coisa cotidiana, especialmente para as questões nossas comuns. Eu creio no Jesus de milagres. Você também crê nisso? Mas a verdade é que os milagres de Jesus não eram apenas para satisfazer as necessidades comuns do dia a dia. A comida já existia. Então ele ficar um pouquinho com fome não haveria problema. Por que não? Ou um pouco de sede. E nesse momento então eles se aproximam. Mas Jesus toma aquele gancho e ele quer ensinar para aqueles que estão diante dele que existe alguma coisa maior. E na imaginação deles, eles não conseguem perceber. Então Jesus percebe o seguinte: eu preciso continuar a explicar. E ele vai dizer: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem.
uma comida que vocês não conhecem. Um contraste. Os dois grupos, Jesus e os seus discípulos, estavam seguindo para o mesmo lado. No entanto, Jesus entendia a totalidade do seu ministério e o que ele fazia ali. Essa comida que abastecia o Senhor era a total diferença entre os discípulos e Jesus. Eles estavam também sendo alimentados, mas não tinham ainda a percepção da importância daquilo que eles estavam recebendo a cada dia. Jesus estava falando de necessidades, não apenas físicas, mas de uma necessidade espiritual. Ele já havia falado para a mulher que ele pediu água, e lembra o que Jesus argumenta? Falou assim: olha, se você me pedisse, eu te daria a água da vida. E quando chega na hora da comida, você fala: uma comida eu tenho para comer e vocês não conhecem. Os dois principais elementos que nós necessitamos para sobreviver. Jesus faz uma ligação com aquilo que deve nos sustentar como filhos de Deus. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, que o cristão tem que se alimentar espiritualmente, que nós precisamos ter do Senhor a cada dia, mas a verdade é que talvez nós não entendamos a abrangência e quanto isso é importante e quanto isso é complicado. O Hernandes, reverendo Hernandes, quando ele trata sobre esse assunto, ele diz o seguinte: mortos não têm apetite. Daí ele brinca o seguinte, não há restaurantes nos cemitérios. Ou seja, uma pessoa que não tem Deus no coração, ele não vai se interessar pelas coisas espirituais, não vai ter fome, não vai ter sede. E aí que a gente começa a pensar. Jesus dizia o seguinte: olha, tem uma coisa que me move, tem uma coisa que para mim é tão importante, ou muito mais do que o alimento, muito mais do que a água, é que existe algo que traça o meu caminho, que me faz querer continuar a cada dia, que me faz querer ir para chegar no final. E isso é algo que me move a cumprir um projeto muito maior. E aqueles que não têm Deus no coração, esses não têm fome, não têm apetite. Então muitas vezes você fala assim: eu estou falando de Jesus para as pessoas, mas parece que eles não têm interesse. Já aconteceu isso com você? Vocês não se interessam. Meu irmão, nós temos que orar primeiro pedindo para Deus abrir os corações, mostrar quem Ele é, para que então seja neles embutido a fome. Mas agora, se você está nesse lugar, filhos de Deus todos aqui, posso ouvir um amém? Se não há fome de Deus na sua vida, no seu coração, espero que você não seja um morto, porque somente mortos espiritualmente não têm fome. Mas ele coloca também que a gente precisa entender que a falta de apetite pode ser algo que também atinge o cristão. E quando a falta de apetite pelas coisas de Deus, com certeza é uma doença. Ô pastor, será que tem uma doença espiritual? Não, é para a gente poder entender. Ou seja, alguma coisa está errada. Muitas pessoas nasceram de novo, mas parece que perderam o apetite pelas coisas dos céus. Diz o seguinte, que algumas pessoas têm mais sono do que apetite. Aí ele reporta a Pedro, quando Jesus incita os discípulos, aquele grupinho, a orar, e Jesus vai ali, já próximo à sua morte, e o povo vai o quê? Dormir. Muitas vezes eu falo assim que a gente não percebe, mas para a gente às vezes é mais interessante o sono do que a oração. Muitas vezes perdeu-se o apetite pela leitura da palavra, o apetite até por vir à casa de Deus. Eu não sei se você ou alguém já passou por aquilo e falou assim: olha, parece que o que eu estou ouvindo está entrando por aqui, saindo por aqui. Eu posso falar uma coisa para você: o problema não é tanto quem prega, mas o problema é o seu coração, que talvez não esteja com fome das coisas de Deus. Porque um coração que está sedento das coisas de Deus, ele está tão atento, e já diz lá no passado que tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Ele fala que hoje nos falam pelos profetas, era o momento que eles estavam colocando. Mas a verdade é que Deus pode falar com a gente em todo tempo, a todo dia, até mesmo numa televisão que você escuta o noticiário, ou é em alguém que fala com você sobre um assunto. Agora, quanto mais falar com você através da palavra.
Se você não tem desejo de conhecer a Deus, pode ser que precise o Senhor pedir a Ele que restaure essa fome, porque para um cristão que conhece a Deus, isso não é natural. Isso não é natural porque pode causar alguns problemas. Um deles, ele chama de inanição, ou seja, comida escassa. Quando a comida começa a faltar, as pessoas ficam fracas, e as pessoas ficam sujeitas a muitas coisas ruins. Quem não come direito fica doente de verdade. Eu falo que muitas vezes nós estamos satisfeitos com comer uma vez por semana. Você está me entendendo? A refeição que você come é quando você vem no domingo aqui na igreja. Você conseguiria sobreviver na sua vida física apenas com uma questão de um almoço na semana? Muitas vezes nós estamos raquíticos e a nossa vida de fé parece que não vai de mal a pior, porque muitas vezes nós estamos em processo de inanição, porque Deus tem uma comida disposta diante de nós, uma mesa colocada, e Ele vê o filho dele e fala assim: mas por que você está morrendo de fome? Por que diante dessa luta você está com tanto medo, com tanto desespero? Sabe por que nós sofremos tanto? Porque muitas vezes nós não temos fome. E nós acabamos procurando justamente quando estamos em desespero. E isso produz uma segunda coisa, que é o raquitismo. E o Hernandes vai falar sobre isso, dizendo que muitas vezes há cristãos que não se desenvolvem, estão anos e anos e anos na igreja, e na verdade continuam fraquinhos, porque não é o ser membro de uma igreja que te fortalece, mas é o coração disposto a ter fome. E aí, não apenas de conhecer, mas aqui a gente vai ver essa pergunta: você tem tido fome? Você tem tido desejo de conhecer mais a Deus? Quando chega o domingo para vir à igreja, que não seja apenas um costume, um bom costume. Estão comigo? Tá? Um bom costume. Mas que não seja apenas um costume, mas que você venha com o coração desejoso: Deus, o que o Senhor vai falar comigo? Não fique olhando quem está à frente, o pregador X ou Y, o grupo que vai dirigir o louvor, o X ou Y. Mas venha com o coração aberto, desejoso de que Deus fale ao seu coração. Sabe o que é isso? Fome. Então essa pergunta: você tem tido fome? Mas a segunda coisa que eu creio que a gente pode encontrar nesse texto é que uma fome correta nos mantém focados naquilo que é o correto, no alvo certo. Alguém teve um comercial no passado que perguntava o seguinte: você tem fome do quê? Você tem fome do quê? É interessante que no contato de Jesus com a mulher samaritana, ele chega com sede e cansado, não é verdade? Pergunta você encontra nesse texto Jesus bebendo água? Quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, ele percebe ali um agir de Deus, e ele falou o seguinte: olha, a sede fica para depois, porque mais importante é aquilo que eu posso fazer na vida dessa mulher. Ele já aproveita o gancho de um simples pedido de água, ele deposita uma semente tremenda no coração daquela mulher. E a verdade é que o mesmo se repete logo depois, porque aquela mulher pega, deixa o cântaro e vai embora. Os discípulos chegam, oferecem comida, Jesus diz que não quer comer. Jesus, eu creio, estava tão cheio do que havia acabado de acontecer, e ele entende: eu preciso trazer algo para os meus discípulos, para esses que me seguem. E de repente a mesma coisa acontece, a fome perdeu o foco, porque agora Jesus queria ensiná-los que existia um alimento muito maior do que simplesmente aqueles que eles iam naquela cidade mais próxima, comprado para saciar o seu físico. E o que Jesus queria demonstrar é que aquilo que eles poderiam encontrar do conhecer a Deus e de fazer conhecido e desenvolver a sua obra, era o centro que verdadeiramente o fazia desejar continuar a cada dia da sua existência. Jesus sabia
o porquê ele havia vindo à terra. Jesus sabia a missão que Deus o havia, para o qual Deus o havia chamado. E isso, na verdade, fazia com que as outras coisas que estavam ao redor, quer seja a sede, quer seja a fome, perdesse a importância. Porque o que Jesus tinha que fazer, verdadeiramente trazia algo que lhe produzia uma alegria muito maior do que apenas o alimento. Eu gosto de comer. E eu posso falar para essa igreja aqui, pelo menos a maior parte, todo mundo gosta. Concorda comigo? Pelo menos nos núcleos familiares, se você for, sempre acaba numa boa comida. E você já percebeu que a gente está tristinho quando você come uma coisa gostosa? O que acontece? Você põe aquela mesa assim, né? E quando vai chegando os pratos, você vai ficando mais alegre. É lógico que depois de comer bastante, você até se entristece um pouquinho, porque normalmente a gente peca naquela outra parte, que é o pecado da gula, né? Então por isso que a tristeza vem. Mas o alimento traz alegria. Então Jesus pega uma coisa tão simples e fala assim: olha, tal qual a comida é para as nossas vidas que traz alegria, para mim o fazer a vontade de Deus, para mim é um alimento que traz profunda alegria no meu coração. Se Jesus não fizesse aquilo para que ele foi chamado, ele definharia. Jesus havia sido chamado para isso. Como diz, lá no céu a gente vai ter abundância de muita coisa. Lá vai ter uma árvore da vida com fruto que cura. E eu imagino só que os frutos lá do céu vão ser tremendos, né? Eu até brinco, né? Que eu falo para o pessoal que eu imagino que o pudim de leite condensado do céu deve ser muito bom, né? Que se o leite condensado aqui da terra é gostoso demais, eu imagino o leite condensado celeste, como que deve ser. Mas Jesus diz: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia disso, e aquilo para ele era um deleite. A sua fome era saciada quando ele realizava aquilo para o qual Deus o havia chamado. E eu posso afirmar para você, fazer a vontade de Deus alegra o coração daquele que assim o faz. Especialmente quando o desejo de Deus vai contra o nosso. Normalmente tem sempre um probleminha, bem simples, né? Normalmente eu não concordo com a vontade de Deus e Deus não concorda com a minha. Porque Deus quer que eu faça uma coisa e eu quero fazer outra. Mas a verdade, Jesus entendeu que a melhor e perfeita vontade era de quem? Era de Deus. Muitas vezes nós acabamos vivendo uma vida muito triste, porque nós queremos que seja feito tudo do nosso jeito, e brigamos para que seja feito daquela forma, e de repente não dá. Lembra o que diz, né? O coração do homem pode fazer planos, mas de quem que vem a resposta certa? Do Senhor. Mas muitas vezes eu fico o seguinte: eu planejei algo, então Deus tem que fazer com que aquilo se cumpra. Quero dizer para vocês, planeje, não tem problema nenhum, tá? Mas lembre-se de uma coisa: Deus pode mudar o seu plano na hora que Ele quiser. E se Ele mudar, com certeza, é porque Ele tem algo melhor. Não apenas para você humanamente falando, mas pensando que tal qual Jesus tinha uma missão, Jesus tinha algo a desenvolver, eu e você somos chamados também. João 20:21 diz o seguinte: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que se lembrar o seguinte: em nem todos os momentos batia as vontades. Você imagina que Jesus no Getsêmani, chegando o momento da crucificação, da sua morte, aonde ele vai, e o seu suor, diz a palavra, que se tornam como gotas de sangue. Você imagina que aquele momento, ele dizia o seguinte, que a minha comida é fazer a vontade de Deus. Isso traz alegria ao meu coração. E quando isso muitas vezes traz prejuízos à minha própria vida no sentido humano, ele sabia o que iria acontecer. No entanto, ainda assim, o fazer a vontade de Deus, mesmo no meio de onde há dor, você não tem ideia como isso pode trazer alegria ao coração. É isso que moveu os heróis do passado. Aqueles que foram para prisões, aqueles que foram torturados. Na história da igreja, tantos que foram queimados, comidos vivos por leões e feras. O que levava-os a fazer isso? Com certeza não era preocupação com a comida e com a água que iriam beber, porque sabiam que tinham acabado.
Mas eles entendiam que havia uma comida muito maior, havia algo que lhes saciaria mais do que tudo que pudessem alcançar sobre a face da terra. Ia fazer a vontade de Deus. Eu creio que Paulo entendia muito bem isso. Atos 20 e 24 ele diz: em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. O nosso grande problema é que nós fazemos a vontade de Deus só no básico. Em alguns momentos, em outros não. Muitas vezes nós somos muito incisivos naquilo que a gente quer. A gente diz, sabe aquela velha frase, né? Que ele é um fominha. Lembra disso aqui? No futebol? Gente, ele é um fominha pela bola. Gente, ele não pode ver o povo jogando, que ele corre lá para jogar bola. Tem gente que é fominha por isso. Ele não perde uma chance de ganhar dinheiro. Se ele percebe que o negócio está fácil, ele vai lá. Agora nós estamos em época de política, né? E nós temos os nossos grupos que estão com enxurrada de tudo, né? Eu falo que muitas vezes tem muita gente mais defendendo candidatos e não tem coragem de falar do nome do Senhor. E está ali, incisivo, brigando por alguma coisa. Se o candidato dele perder as eleições, ele está desestruturado, porque ele tem projeto pessoal, ele briga pelos seus projetos. E então, a vontade de Deus vai ser numa hora ou outra, né? Eu venho para a igreja, isso é sagrado, ir para a igreja é sagrado. Mas não basta só isso. Alguém disse o seguinte, que nós necessitamos de um jejum, não é só de comida, mas um jejum dos nossos próprios projetos. É começar a procurar em Deus e realmente perguntar. Jesus entendia qual era a vontade do Pai para ele. E mais do que ter uma visão, Jesus não tinha uma missão e uma visão. Na verdade, ele era dominado por isso. Ele não seguia, mas aquilo era a própria vida dele. E é o que Jesus tenta fazer. Para chegar até no final de tudo. O final foi morte de cruz. E no final ele não olha para trás e fala assim, está vendo, depois de tudo que eu fiz, olha o que me restou. Me negaram, me fizeram carregar uma cruz, e agora, depois de tudo isso, ainda eu vou morrer. Mas foi isso que Jesus pensou? Na cruz a palavra dele dito está consumado. Ou seja, ele sabia para o que Deus o havia chamado. Eu não sei aquilo que tem aquecido o seu coração. Talvez, e o tema da minha mensagem hoje seria mais da seguinte forma: fartos, no entanto ainda insatisfeitos. Porque nós temos muito, temos comida, temos roupa, temos muitas possibilidades, mas na verdade, muitas vezes nós ainda estamos com fome, e essa fome não é de comida, não é de água, mas é a fome de entender a vontade de Deus para a minha vida. Entender porque Deus me plantou naquele bairro, entender porque Deus me fez nascer naquela família, entender porque Deus me colocou dentro daquele trabalho com aquele chefe que me azucrina o tempo inteiro, entender porque Deus me colocou para trabalhar naquela casa com aquela patroa, ou porque Deus colocou aquela funcionária dentro da minha casa, entender porque Deus me colocou em certos lugares, naqueles certos momentos. Jesus não perdia oportunidade, até na hora da sede, ele percebia que o que o alimentava era mais do que a comida e do que a água. Por isso a pergunta que eu faço: você tem sede do quê? O que tem norteado a sua vida? O que tem dirigido o seu coração? Uma terceira e última coisa: uma fome correta. Ou seja, se tem fome, a fome é de Deus, nos faz ter uma visão aberta e profética daquilo que Deus pode fazer. De imediato, Jesus vai dizer: olha, dá uma olhada para os campos, eles estão brancos. E de novo ele volta para a comida. Ele falou assim: olha, vocês estão olhando para os campos, vocês estão falando que daqui 4 meses vai poder ser a colheita. Eu quero dizer para vocês, pode começar a colher porque é agora, não é depois não.
Ou seja, ele acabou de semear na vida daquela mulher. E ele quebrou paradigmas. Talvez os apóstolos ali nem iriam pensar em falar do amor de Deus para aquela mulher, porque era uma samaritana. Mas Jesus começa a falar, e as coisas na vida daquela mulher é transformada, muda completamente, radicalmente. Aquela mulher com uma vida não muito correta, ela sai dali, e de repente aquela mulher que chega num poço, destruída, sai de lá uma missionária. Uma mulher que ninguém daria nada. De uma conversa com Jesus, que entendia qual era a prioridade, ela volta e começa a pregar. E se você vai ver o texto na continuação, diz o seguinte, que verso 39, muitos samaritanos naquela cidade creram nele, porque a mulher falou, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tinha feito. Vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Ou seja, Jesus dizia, levanta os olhos, vocês estão entendendo? Vocês querem entender a vontade de Deus? O que me satisfaz é poder fazer aquilo que Deus quer que seja feito, na hora certa e no lugar certo. Jesus tem prioridades, e quando Jesus entra na minha e na sua vida, as nossas prioridades mudam. Tem gente que é um ótimo profissional. A gente fala que é perigoso vender até a mãe ou a sogra. A sogra não, né? Lógico, né? De tão vendedor que... Hã? Ou só a sogra, né? A sogra ele doa. Ele se converte. Gente, ele está aqui na igreja. Não é ninguém aqui. Posso ouvir um amém? Estou falando de uma pessoa que é de outra igreja. Mas a verdade, lá fora ele continua do mesmo jeito que era. Não estou dizendo, você não fala palavrão, você não rouba e tudo. Mas o teu objetivo é enriquecer. Ou então, sei lá qual é o objetivo. Quando Jesus entra na vida, não tem outra coisa a acontecer. Acontece uma fome em nós. A fome é de fazer Deus conhecido, de realizar a sua obra. Por isso, aquela mulher, ela teve a prioridade rearrumada. Ela voltou correndo como missionária pregando. Você pode ter certeza, a cada dia da sua vida, Deus lhe dá a oportunidade de testemunhar do nome do Senhor. A cada dia. Mas na maior parte das vezes nós não percebemos, porque nós estamos preocupados com a sede, preocupados com a comida, preocupados com a conta para pagar, com a carne que eu tenho que comprar para levar para casa, com abastecer o carro ou com tantas outras coisas, que eu não percebo que Deus está colocando pessoas do meu lado e ao meu redor, para me trazer uma saciedade muito maior do que aquelas coisas que eu tenho à disposição e que eu estou correndo tanto atrás delas, mas todas as coisas que ficarão aqui, que perecerão, porque a verdade é que Deus tem coisas muito maiores para a nossa vida. A fome correta, ela nos faz chegar cada dia mais próximos de Deus. Alguém já disse, missões não é a tarefa para amanhã, nem para daqui meses, mas ela requer prontidão hoje. Nós nunca seremos uma igreja missionária apenas porque nós sustentamos, são 70, pastor, que a gente tem 55 missionários. Nós só seremos uma igreja missionária quando nós conseguirmos, como Jesus fala, ter essa seriedade com o nosso coração de conseguir levantar os nossos olhos e perceber que os campos estão brancos. Eu não sei, uma vez a gente foi comer num restaurante, que eu não vou dizer o nome, e eu ouvi falar numa história que alguém disse o seguinte, que quando chegou lá tinha tanta comida que ele falou assim, agora eu sei porque tem fome no mundo, toda a comida está aqui. Porque chega comigo e você fala, mas não vou conseguir comer tudo isso. Parece que eles querem socar a gente rapidinho, né? Porque quanto mais você come, não mastiga direito, acho que entope de uma vez só. Mas, ou seja, você termina aquele almoço, o que sobra de comida, você fala, gente, se eu pudesse levar isso daqui, dava para uma semana. Confere comigo? Olha, nós temos tanta abundância de comida que a gente não tem ideia do que é passar fome. Nós não olhamos muitas vezes para a televisão, que o pessoal está passando fome, a gente se toca quando a pessoa está com a canela lá de baixo, com a grossura aqui do braço, ou morrendo, mas nós não sabemos porque nós não passamos por isso, nós não sabemos o que é ter fome,
E aí o nosso coração não se condói tanto por aqueles que padecem. Eu posso te afirmar uma coisa: pensando espiritualmente, nós temos muita comida onde nós estamos. Temos muita comida nesse lugar. Você está aqui hoje. Se você não puder vir, você acessa a internet, você assiste o nosso culto. Mas também você pode assistir o culto de 1, 2, 3, 4, 5 igrejas. Alguém fala assim: mas agora também eu estou podendo assistir tanto o nosso culto, mas depois eu assisto o culto daquela outra igreja, porque eu gosto do pastor falar. Se a gente quiser, a gente pode se alimentar o tempo todo. E muitas vezes nós ainda não temos fome, tendo a comida à disposição. E muitas vezes nós não entendemos que há lugares do mundo, e aí foi o trabalho feito aqui com os povos minoritários, que não entendemos quantos povos ainda não têm acesso à palavra de Deus. E é por isso que, como igreja missionária, eu começo a levantar os meus olhos para aqueles que estão comigo, mas também levantando os olhos por aqueles que estão distantes, e saber que tal qual a mim é dado o privilégio de conhecer a Deus, eu também devo fazê-lo conhecido, não apenas aonde há abundância de comida, mas em todos os lugares. Muita gente pensa assim: puxa vida, acho que todo mundo que Jesus queria salvar nessa cidade já salvou, porque eu não tenho para quem falar. Tem. Você não imagina o que tem de gente com fome e sede do nosso Deus, algo que outras pessoas não podem dar, mas somente o nosso Deus pode fazer. Jesus Cristo fez o que era difícil, Ele morreu na cruz por nós, Ele nos concedeu tudo que nós precisávamos, para poder mostrar quem é o amor de Deus. Por isso a nós só compete abrir a boca e fazer a vontade dEle. Os campos estão brancos, e sabe por que a gente não consegue ver? Porque muitas vezes nós não temos fome. Fome sabe do quê? Fome de Deus. Moody diz o seguinte, quanto ao alimento. Fala assim: Deus não despede ninguém vazio, nunca. Quando você busca a Deus, Ele vai saciar, exceto aqueles que estão cheios de si mesmos. Vou repetir: Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmos. Alguém disse o seguinte, que muitas vezes na nossa vida nós acabamos nos entupindo de porcaritos. Você sabe o que é porcaritos, né? Ele diz o seguinte, que não fazer a vontade de Deus é porcarito. Tudo que está fora é porcaritos. Você comer porcaritos muito tempo pode dar problema imediato, pode ser um problema lá na frente, mas com certeza vai trazer problemas. Eu creio que estar no centro da vontade de Deus e aproveitar oportunidades é uma grande bênção. Eu quero encerrar contando, eu convivi com um irmão lá em Dourados, Antônio João. Se ele escutar, ele sabe que eu estou honrando aquilo que Deus tem feito. Eu viajei com ele, nós fomos de Dourados até São Paulo buscar Bíblias na língua do Kaiowá. E ele foi com uma van, ele dirigia a van, um irmão de posses, mas um coração. Meu irmão, em todo pedágio, e olha que tem pedágio, hein? Em todo pedágio ele abria o vidro, sorria para o atendente e falava assim: alô rapaz, ô moça, que bonita você é, você sabia que Jesus te ama? Que você é importante para Deus? Toma aqui para você um folheto. E saía cantando. Ele falou assim: quando eu passo em pedágio me dá uma raiva do tanto que eu tenho que pagar, especialmente quando eu passo pelo Paraná, em alguns postos de pedágio, mas aquele irmão, por onde ele passava, ele sabia que eram oportunidades. Conta-se a história, de que ele foi fazer um trabalho evangelístico lá para o norte, e na volta, ele cansado de dirigir a van, ele parou num posto, e foi esticar as pernas, e ele foi andando, ele não viu o reverendo. Sabe aqueles buracos de trocar óleo de caminhão? Ele caiu dentro de um daqueles. Era uma cidadezinha pequena, ele se quebrou, não sei o quanto, mas quando foram levá-lo, ele dizia o seguinte: bom, Jesus sabe quem está precisando ouvir o Evangelho naquele hospital. Jesus sabe quem está precisando ouvir o Evangelho nesse lugar. Ser possuídos pela visão de Deus, pelo divino, essa fome de Deus muda o nosso foco de oração, não é só o que eu quero, o que eu preciso. Expõe essa fome de Deus a que eu seja transformado pela palavra, a que eu foque naquilo que é o reino de Deus. Me faz perceber as oportunidades que Deus coloca diante de mim, para que eu pudesse ser saciados. Se saciar de Deus, não é apenas eu receber a comida em todo o tempo, mas como dizia Jesus,
é fazer a vontade dEle, é conhecer e obedecer, é fazer aquilo que agrada o coração dEle, ou seja, fazê-lo conhecido. Amós 8:11 nos diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Agora resta a mim e a você termos sensibilidade, termos fome de Deus, e levarmos esse alimento e essa água àqueles que necessitam. Que Deus nos abençoe.